Olá pessoal, meu nome é Sávio Nogueira de Andrade, faço o segundo período do curso de Direito na FACAP, que se encontra na cidade de Petrolina, Pernambuco. Bom, estou aqui hoje para mostrar a vocês o meu trabalho da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2, ministrada pelo professor Narielson Barbosa. Bom, a nós alunos foi designada a tarefa de escolher um artigo relacionado à teoria geral do direito, contanto que o artigo deveria ser retirado de uma revista requisitada do ramo jurídico, revista essa que fosse no mínimo do nível Qualis B4. E após escolhermos o artigo, deveríamos fazer um vídeo sobre o artigo em questão. Enfim, vamos dar início ao vídeo. Bom, aqui temos a capa do artigo. Como podemos ver, foi publicado em 14 de setembro de 2016 e denominado Dossiê Direito e Gênero, presente na revista Praxis, nível Qualis A1. Nível mais elevado entre as revistas. Na seção de artigos, são 12 trabalhos inéditos com discussões atuais e relevantes para o campo da pesquisa crítica em direito, que são eles: Justiça da Transição, Teoria Materialista, Migrações, Segurança Pública e Movimentos dos Direitos Humanos e outros. Na seção de traduções, trazemos um conjunto de artigos inéditos em língua portuguesa, centrados nos debates de gênero. São trabalhos dos pensadores feministas Maria Mayes, Catarina McKennon, Andrea Mayhofer e Elisabeth Rosleitner, traduzidos do alemão e do inglês por pesquisadoras que contribuíram com essa edição tão especial. O dossiê, que oferece a linha temática dessa edição, foi organizado pela professora Lígia Fabris Campos. Reflete um minucioso estado da arte do debate sobre gênero e direito no Brasil e em âmbito internacional. Conta com artigos de pesquisadores do Brasil e da Alemanha, como, por exemplo, da professora de Direito Constitucional e juíza da Corte Constitucional Alemã, Susanne Bayer. Este trabalho de edição também traz 2 resenhas de obras recentes que tratam questões de gênero e direito, redigidas por alunos da linha de Teoria e Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ. Desde os mais antigos e mais diversos movimentos feministas, o objetivo central tem sido denunciar a condição social e a realidade da vida das mulheres, com a finalidade de transformá-las. O presente dossiê da revista Direito e Praxis é dedicado a debater as relações entre gênero e direito de uma maneira ampla e interdisciplinar. O motivo da escolha desse artigo com esse tema foi a curiosidade em saber sobre a relação do direito com o gênero, bem como o interesse no assunto citado. Os estudantes e operadores do direito devem estar totalmente inteirados com esse assunto, como também todos os indivíduos que compõem a sociedade. A relação do direito com o gênero está totalmente ligada a essa concepção que trabalha valores sociais e possui caráter relacional, opondo-se ao essencialismo biológico, uma vez que o masculino e o feminino são considerados relacionados à proporção em que são opostos e também complementares. A relação do artigo escolhido com a teoria geral do direito é evidente, pelo fato que, quando se fala em gênero, é comum relacionar o termo à questão da violência, representando situações em que, na grande maioria, mulheres sofrem maus tratos físicos e psicológicos. Porém, as questões de gênero, há tempos, deixaram de englobar somente elas. Seus atravessamentos, como a LGBTfobia, o racismo e o sexismo, permeiam as discussões e precisam cada vez mais serem revistas no campo dos direitos humanos. De acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direito e obrigações, nos termos desta Constituição. Sendo assim, na teoria, homens e mulheres possuem os mesmos direitos e deveres, porém, na prática, sabe-se que a igualdade está longe de virar realidade. As diferenças acabam promovendo desigualdades e desvantagens que influenciam diretamente na vida de muitas pessoas, sejam mulheres, negros, gays, lésbicas ou indivíduos transgêneros. A introdução do artigo está disposta em 3 línguas, são elas português, inglês e espanhol. Esse artigo contém um conjunto de excelentes contribuições e material para pesquisa em todas as nossas 4 seções.
São artigos selecionados entre trabalhos enviados no âmbito internacional e nacional. O dossiê é aberto com um artigo inédito da professora de Direito Constitucional, Sociologia do Direito e Estudo de Gênero da Universidade Humboldt de Berlim, que também é juíza do Tribunal Constitucional Alemão, Susanne Bayer. O texto aborda o estado das desigualdades na Europa hoje, as resistências às transformações estruturais necessárias e aos usos dos instrumentos jurídicos pertinentes para responder a essas situações. Enfrentando o caso específico da grave crise migratória contemporânea, Bayer utiliza o julgamento do Tribunal Constitucional Alemão relativo a benefícios para candidatos a asilo para mostrar como as questões de gênero, longe de serem diferenciadas, estão imbrincadas nesse contexto e precisam ser levadas a sério. O artigo propõe que os 3 direitos fundamentais estabelecidos na Constituição alemã após a Segunda Guerra Mundial, liberdade, igualdade e fraternidade, sejam vistos não de uma perspectiva hierárquica, mas como vértices de um triângulo. O segundo artigo, também de Susanne Bayer, inaugura o bloco de 3 contribuições sobre questões de identidades e direito de pessoas trans. Ao se perguntar sobre o que justifica que o Estado, por meio do direito, regule a identidade de gênero das pessoas, isto é, o que elas são, se homens ou mulheres, e sob que condições podem vir a ser, Susanne Bayer conclui que o direito assume a tarefa de guardião da heteronormatividade cisgênera, ou seja, sistema sociopolítico no qual a heterossexualidade masculina tem supremacia sobre as demais formas de identidade de gênero e sobre as outras orientações sexuais. O argumento central do artigo é de que tais regulações variam de acordo com a interpretação da natureza da cirurgia de transgenitalização, impulsionada pelo discurso médico. O que era considerado um dano, amputação ou mutilação, torna-se beneficência, benefício terapêutico, e vice-versa. De acordo com tais definições, a jurisprudência proibiu, inicialmente, a cirurgia, considerada dano, depois a considerou requisito obrigatório para o reconhecimento jurídico da identidade de gênero, considerado benefício terapêutico. Posteriormente, volta à natureza inicial e chega à suspensão da cirurgia como requisito obrigatório, considerada dano ou mutilação. Berenice Bento elabora o terceiro artigo, faz uma importante história política da patologização das identidades trans a partir da análise das negociações em torno da revisão do DSM para o lançamento de sua 5ª versão. A partir do enfoque na categoria patológica, disforia de gênero e da seção formulação cultural, a autora questiona qual entendimento sobre gênero fundamenta essa categorização patológica e, ainda, como um conceito culturalmente gerado, pode vir a ser uma categoria diagnóstica. Bom, distanciando dos estereótipos, a autora Jaqueline Jesus busca convocar operadores do direito a uma atuação jurídica mais inclusiva e menos saturada de preconceitos. A autora esclarece e critica a prática de negação de cidadania às pessoas transgêneras, expressa pela patologização de suas identidades. Pela sistemática exclusão de todos os espaços de educação formal, pela exclusão de possibilidades no mercado de trabalho devido ao sofrimento de ampla discriminação, que culmina no escandaloso índice de homicídio de pessoas trans, que coloca o Brasil na posição de país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. Jaqueline Jesus também convoca juristas na luta contra a transfobia, em suas diversas dimensões. O segundo bloco temático trata de uma análise das discussões sobre restrições de direitos ligados a gênero no âmbito do sistema político. Nesse bloco estão dispostos 2 artigos. São os artigos de Flávia Biroli e Luiz Felipe Miguel. Diante do quadro atual, em que anuncia um retrocesso quanto a direitos conquistados, é imprescindível que se discuta os projetos de lei que representam essa virada contra discussões de pauta de gênero em geral, como os direitos das mulheres, direitos LGBTIQ, autonomia e liberdades. Agora eu vou falar um pouco sobre o artigo de Flávia Biroli. Flávia Biroli examina, em primeiro lugar, as reações contra os direitos das mulheres enquanto grupo no âmbito do Congresso Nacional.
por meio da análise de proposições legislativas e enunciados de parlamentares em plenário, como, por exemplo, temas sobre aborto, família e ideologia de gênero. Flávia fala sobre o período da crise política que se iniciou com a suspensão do mandato da ex-presidente Dilma e culminou com seu posterior afastamento do cargo. Em seguida, ela aborda do ponto de vista teórico a violência contra mulheres enquanto grupo. Cita também a violência política contra as mulheres fazendo uso de pesquisas, leis e documentos internacionais. Agora eu vou falar sobre o artigo de Luiz Felipe Miguel. Em seu artigo, Luiz Felipe Miguel busca impedir especialmente o debate sobre questões de gênero nas escolas do país, com a justificativa de pretensamente valorizar argumentos fáticos e preservar os valores e a influência das famílias sobre seus filhos. Os temas debatidos por Luiz Felipe Miguel são amplamente debatidos nos âmbitos políticos e sociais. O terceiro eixo temático do dossiê dispõe de 2 artigos e envolve a discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos. Os artigos presentes nesse eixo são de Thaís Camargo e Miriam Ventura, e de Marta Machado e Ana Carolina Bracarense. O artigo de Miriam Ventura e Thaís Camargo aborda o atual debate sobre a possibilidade de interrupção da gravidez em caso de infecção do vírus da Zika. As autoras Marta Machado e Ana Carolina Bracarense passam a mensagem clara de que o que estava em jogo não era a discussão sobre o aborto geral, e sim a ênfase no argumento de se fazer cessar o sofrimento da mulher grávida de feto anencefálico, equivalendo esse sofrimento à tortura. Como decorrência, apresenta-se o argumento jurídico da necessidade de se interromper esse sofrimento, uma vez que representa uma violação dos direitos humanos. As razões são elucidadas das escolhas argumentativas daquele caso à luz da rica construção do contexto institucional, social e político daquele momento. Nesse sentido, sustentam que a escolha pelo tipo de ação se coaduna com a evocação estratégica de um argumento mais palatável, segundo o qual não se trataria, naquele pleito, da criação de mais uma hipótese de aborto legal, mas simplesmente de um problema de subsunção. Marta Machado e Ana Carolina Bracarense reconstrói, assim, como se buscou diminuir o desgaste e o ônus argumentativo e decisório do STF, para que viabilizasse o reconhecimento da possibilidade de aborto nesses casos. Mesmo em um contexto político amplamente desfavorável ao reconhecimento de direitos das mulheres, como o de 2012. O último bloco de textos trata de contornos abstratos e relevantes para as discussões sobre gênero em geral, como também no campo do direito em especial. A pesquisa empírica busca compreender a falha do instrumento jurídico ao invisibilizar violências cometidas contra pessoas vulneráveis em virtude de marcadores de gênero, raça e renda. O artigo de Márcia Nina Bernardes e Mariana Braga aborda o instrumento das medidas protetivas de urgência em 3 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, no estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, Betânia Assi argumenta que, em meio a processo de opressão e injustiça, pode-se dar um processo de empoderamento do sujeito, capaz de promover sua ação política e, assim, impedir sua invisibilidade. Na seção de traduções, composta por textos já publicados em língua estrangeira e traduzidos especialmente para o presente dossiê, temos uma seleção de textos-chave sobre feminismo e estudos de gênero no direito ou de grande relevância para o campo. McKenna é considerada uma das mais influentes feministas do direito da era contemporânea. Por assumir posições contundentes e polêmicas, foi fixado em McKenna o rótulo de feminista radical. Seus argumentos são amplamente citados mundo afora. McKenna constrói seu posicionamento com base em pesquisas teóricas e empíricas, consistentes e sofisticadas. Para que alguém discorde dela, é preciso enfrentar a estrutura sobre a qual a autora fundamenta sua teoria. Catherine McKenna já manifestou em entrevistas e palestras que qualquer pessoa que se identifique como mulher, queira ser mulher, está andando por aí sendo uma mulher,
no que diz respeito, é uma mulher. Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, e diz que devemos nos importar com como isso acontece, como se ser mulher fosse um território a ser defendido. Ainda na seção de traduções, 4 textos foram escolhidos para versar sobre o feminismo e a teoria do pensamento feminista nos países de língua germânica. O primeiro desses 4 textos escolhidos é de Maria Maias, professora de Sociologia, hoje aposentada, da Universidade de Colônia. O segundo artigo foi retirado do livro Patriarcado e Capital, que é o artigo Mulheres na Divisão Internacional do Trabalho. Ainda hoje esse livro, Patriarcado e Capital, é profundamente citado, pois desde então já rompia com análises eurocêntricas e apontava preocupações ecológicas em virtude da crítica ao capitalismo elaborada por meio da perspectiva marxista. O terceiro texto é de Andrea Mayhafer, socióloga e filósofa alemã, professora de estudos de gênero e coordenadora do Centro de Pesquisas em Gênero da Universidade de Basel. Andrea Mayhafer segue o argumento do seu livro Geschlecht als Existenzweise, Sexo como Forma de Existência, e se propõe a debater o conceito de gênero proposto por Butler, alertando também para o perigo de um estreitamento teórico da compreensão sobre a constituição social. O quarto texto é da austríaca Elisabeth Rose-Leitner, professora de Filosofia do Direito e de Estudos Jurídicos de Gênero, da Universidade de Viena. Elisabeth Rose-Leitner é uma das principais representantes do pensamento queer em língua alemã. Seu artigo, Emancipação por Meio do Direito, trazido por Carolina Vestena, se coloca a crucial pergunta sobre a possibilidade de o direito ser instrumento capaz de realizar a emancipação, conforme parece supor as expectativas de movimentos sociais e grupos políticos específicos, especialmente no que se refere às lutas por reconhecimento, em seus pleitos perante os tribunais. Bom, agora, devido ao pedido do professor, eu vou fazer uma análise crítica sobre o artigo escolhido. Os pontos positivos. Avaliando cada trecho desse bem elaborado artigo, consegui identificar vários pontos positivos, visto que o mesmo engloba tudo aquilo que envolve direito e gênero de uma forma bastante interessante, porque ele consegue explorar o tema de diversos ângulos, fazendo com que o leitor se coloque no lugar daqueles que sofrem com problemas sociais adversos, como, por exemplo, indivíduos transgêneros, indivíduos homossexuais, grávidas que possuem doenças perigosas para o feto, bem como grávidas que teriam a possibilidade de interromper voluntariamente a gestação de feto anencefálico, e entre outros exemplos. Diante disso, é necessário ressaltar que o artigo é muito bem escrito e traduzido, visto que consegue passar para o interlocutor um pouco da ideia de que os seres humanos muitas vezes são desrespeitados no âmbito social devido ao seu gênero, sendo impossibilitados de exercerem seus direitos. Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos. Assim como todo artigo, pontos negativos também se fazem presentes, e são eles: a falta de informação em alguns dos textos utilizados no artigo, bem como a falta de relação entre os artigos. Logo, os temas poderiam ser mais correlacionados ou próximos, e não tão longínquos. Bom, as considerações finais diante do artigo Direito e Gênero são que, com todas essas contribuições, o presente dossiê tenta passar para o leitor perspectivas relevantes, interdisciplinares e amplas sobre as formas em que se encontram direito e gênero, contemporaneamente. Esperando que essa discussão se amplie, ganhe força no campo jurídico e possa fomentar as reflexões que venham a resultar em transformações expressivas no sentido de reconhecimento e avançar na pauta do direito de gênero, tanto na esfera política quanto acadêmica. Bom, aqui eu finalizo o vídeo sobre o artigo escolhido, dossiê Direito e Gênero, e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. E aqui eu passo para vocês uma imagem
que diz: a justiça habita em todos os gêneros, que é uma imagem que representa o movimento LGBT. Obrigado a todos.